Olá, queridos estudantes, tudo bem? Aqui é o Prof. Biazon e aqui é. Professor Gabriel, boa noite, tudo bem, pessoal? Essa é a nossa primeira hashtag Fica a Dica, o nosso primeiro plantão Tira Dúvidas, e esse especificamente para você que está estudando a disciplina de METEP, você que é aluno da Unicesumar aqui de Maringá, lá de Londrina, de Ponta Grossa ou de Curitiba, e que está neste semestre com a disciplina de METEP. Como vocês já sabem, nós teremos aí um cronograma de entrega de atividades, e a primeira atividade que vai ser entregue será o fórum agora no próximo dia 4 de outubro. E sobre esse fórum, esse aqui, que já vai se apresentar com todas as pompas, é o professor Gabriel, que de fato está acompanhando a maioria de vocês durante a disciplina. Então, as dúvidas que vocês tiverem até a data de postagem, pode se comunicar com o professor pelo Fale com o Mediador. Mas, para que vocês possam estar tinindo e sabendo exatamente o que vocês precisam desenvolver no fórum de METEP, é que o professor vai dar algumas hashtags Fica Dicas, não é mesmo, prof? Isso mesmo, professor. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Gabriel, sou professor da disciplina de METEP, das disciplinas digitais, e a nossa intenção aqui com essa live é realmente discutir um pouco com vocês sobre como funciona o fórum, como vocês devem responder o fórum, como vocês devem responder a atividade mapa, também sanar alguma dúvida, perdão, em relação a alguma questão sobre, né, envolvendo as temáticas do fórum e do mapa, tá? Como o professor Vitor bem colocou, a gente está aí há 10 dias da entrega do fórum, né? Um pouco mais para a entrega do mapa, então é importante nesse momento a gente já começar a estudar, assistir às aulas conceituais, né? Fazer a leitura do livro, fazer as atividades de estudo, né? Então, tudo isso já estamos aqui trabalhando para isso, né? E qual é o lance? Por que é interessante esse nosso plantão Tira Dúvidas? Existe uma proposta que a gente já vai compartilhar com vocês, e acredito que vocês também já conheçam, porque já vistoriaram todo o seu ambiente estúdio, seu ambiente virtual de aprendizagem. A partir dessa proposta, vocês vão precisar apresentar alguns argumentos. Quando essa proposta ou essa sua resposta chega até nós, nós teremos critérios para que essa correção aconteça, ou seja, a atividade fórum vale até um ponto. Para que você receba esse um ponto, precisaremos ali cumprir alguns requisitos para que a sua nota seja convertida em 100%. E alguns desses requisitos, ou aliás, todos esses requisitos, o professor Gabriel vai trazer aqui para que vocês possam, então, primeiro, compreender a atividade, caso ainda tenham alguma dúvida sobre qual é a proposta. Uma vez que compreenderam, entender como seria mais adequado ou mais assertivo a construção da sua resposta. É isso, professor? É isso mesmo, professor. Então, acho que a gente pode começar, né, falando Manda da ver. proposta do fórum. Então, para quem está, né, entrando agora para falar com a gente, para assistir esse momento, qual que é a proposta do fórum, né? Nós temos aí muitos alunos de diversas áreas, né, fazendo o METEP. Então, nós temos da área de humanas, sociais aplicadas, né? Nós temos a área de exatas, de tecnologia. Então, a proposta é basicamente a mesma, né? Citar qual seria a influência da pesquisa e da ciência dentro da sua área de atuação. E aí você precisa argumentar o porquê você defende a ciência, a pesquisa e quais são as inovações, quais foram as contribuições que a sua área trouxe. Então, basicamente, você precisa ter isso em mente para poder fazer a discussão do seu fórum. Não é mesmo, professor? Exato, interessante é que a proposta, por mais que ela seja a mesma, o entendimento da proposta seja o mesmo, o texto da proposta seja o mesmo, é importante que você, conhecedor da sua área de estudo, desenvolva o seu raciocínio, a sua percepção dentro dessa área para então desenvolver novamente, aliás, posteriormente, essa sua construção de resposta. Exatamente. E aí no fórum, então, nós trouxemos alguns exemplos que podem ajudar vocês a desenvolver essa proposta, né? Então, por exemplo, né, a proposta do fórum é argumentar sobre a relevância da pesquisa e da ciência para a sua área de atuação, né? Então, por exemplo, na área de saúde, o que a área da saúde pode ter de contribuição, né? A ciência, a pesquisa pode ter
contribuição, né? Nós temos aí a pesquisa com seres humanos, a pesquisa com animais, nós temos as pesquisas farmacêuticas, né, que ajudam muito as pessoas, então a descoberta de novos e o desenvolvimento, né, de novos medicamentos, a cura, né, se estuda muito a cura para o câncer, aí para algumas doenças sexualmente transmissíveis, as síndromes, então graças à indústria farmacêutica, à ciência, à medicina também, de forma geral, nós temos essa ideia, né, essa contribuição da ciência que não cessa o seu esforço para que nós tenhamos aí um futuro para a ciência e para a pesquisa e também para a qualidade de vida das pessoas, né? Eu entendo que a resposta de qual é a relevância da pesquisa para a área da saúde, por exemplo, ela é muito instantânea, senão eu não posso responder aqui, mas hipoteticamente falando, se não houvesse essa preocupação em se debruçar e pesquisar problemas, se nós não tivéssemos doenças ou se nós não tivéssemos a necessidade de melhorar a nossa qualidade de vida, o que nós temos, nós não nos debruçaríamos sobre compreender o comportamento humano, compreender a biologia, compreender a fisiologia dos seres humanos, e aí também vai não só dos seres humanos, mas dos seres animais como um todo, para poder utilizar, por exemplo, quais são as possibilidades de utilização de vegetais para a nossa ingestão dos seres humanos e como que isso contribuiria para uma longevidade. Eu só tenho respostas desse tipo se eu me debruçar sobre a pesquisa. E a resposta não vai surgir de uma hora para outra. É necessário um estudo aprofundado a respeito. E mais do que isso, né, professora? É preciso que você conheça da sua área. Então, além de você precisar argumentar sobre isso, é preciso que você tenha atualizado o conhecimento sobre a sua área. O que se estuda, por exemplo, na minha área de farmácia, de biomedicina, de medicina. Então, vocês serão futuros profissionais, né? E isso é muito importante, esse conhecimento da sua área, para também poder desenvolver, de alguma forma, você pode se interessar por alguma parte da pesquisa e também entrar nessa área da pesquisa, que é bem interessante, e nós precisamos de pessoas que façam pesquisa. Exato, que descubram novas possibilidades, novas curas, para que, inclusive, além de ganhar uma grana muito legal descobrindo vacinas, pode contribuir também para a longevidade das pessoas. Exatamente. E aí, a gente passando da área da saúde, o que a gente poderia fazer na área de sociais aplicadas, né? Então, nós temos aí a relevância da administração e do marketing. O marketing, bom, o professor Vitor vai falar com propriedade sobre o marketing, mas para o estudo do relacionamento com os consumidores, professor Vitor. Pensa, todo mundo compra. De repente, você, como um acadêmico da área de ciências sociais aplicadas, como um futuro gestor, tem a cabeça de um futuro gestor, como que eu vou lucrar mais. Mas para que eu possa lucrar mais, eu preciso conhecer o comportamento de compra do meu consumidor. Eu preciso conhecer, de repente, desejos não satisfeitos no mercado. E para isso, a pesquisa, e aí, além da pesquisa científica, mas a pesquisa mercadológica, a pesquisa de mercado, ela é essencial para que a gente possa ir a campo, conhecer ali a percepção de consumidores, conhecer o que falta, o que eles querem, como eles preferem, onde eles consomem, qual é o melhor horário para eles consumirem. Então, é a partir dessas respostas que você ou nós, enquanto gestores, poderemos desenvolver novas táticas ou novas estratégias para alcançar esse alvo que é o nosso consumidor potencial, esse nosso consumidor de interesse. Então, nada se faz por acaso, porque se for por acaso e você conseguir um bom resultado, é pura sorte. É necessário que tenha, então, um mínimo de planejamento, e faz parte desse planejamento a necessidade de pesquisar a respeito de funcionamento social, de como que o consumo se dá no processo social. Por exemplo, eu tenho que ficar quieto, senão vou ficar falando... Não, pode contribuir, professor. A nossa live toda a respeito disso. Já parou para pensar por que as pessoas, e aí eu me incluo nisso, dificilmente conseguem comer um prato de comida num restaurante bacana sem fotografar ou sem postar para ir para suas redes sociais? Isso é um comportamento social. Os estudiosos já disseram que o consumo se faz no coletivo. Então, por mais que você esteja sozinho lá no restaurante, você faz uma foto e posta nas suas redes. Isso tem um porquê. E como que eu vou responder esses porquês? Sim. É através da pesquisa. Muito bem. Então, aí nós já temos alguns direcionamentos para a área de ciências sociais e aplicadas, tá? E para a área de humanas, pessoal, o que a gente pode trazer? Nós temos tantos cursos na área de humanas que
dão, né, um grande contributo aí para a ciência, para a pesquisa, também para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que a gente sempre tem que ter em mente isso, que a pesquisa e a ciência, elas visam a melhorar a qualidade de vida, as relações, né, sociais, as convenções sociais que são estabelecidas a partir disso, né? Então, tudo isso está aí ligado. Então, nós temos aí o direito, nós podemos falar do direito, dessa pesquisa social, da importância do diálogo, né, das minorias. A gente fala tanto da violência contra a mulher, nós falamos tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, da defesa dessas pessoas que não conseguem ainda se defender, de que não têm voz, né? Nós temos tantas outras minorias que a ciência contribui, né, o direito, né? Nós temos aí a história que também contribui para pesquisar sobre qual é a evolução, qual foi os costumes. Então, por meio dessa pesquisa, né, de povos antigos, a gente consegue entender o comportamento, e isso ajuda a entender por que nós nos comportamos dessa forma na atualidade, né, e fazer previsões para o futuro. Então, nós temos também essa contribuição aí na área de humanas, né, professor? Os próprios estudos culturais falam a respeito disso, inclusive se você também está assistindo a disciplina de formação sociocultural e ética, está disponível para vocês, dentre os vídeos de aula, a Semana de Conhecimentos Gerais, que aconteceu e já foi disponibilizado para vocês, que trata, por exemplo, dentro da área do direito cibernético, como que nós podemos nos defender ou nos precaver de problemas de vazamento de informações na internet. Então, só se chegaram a respostas porque precisou haver pesquisas. E as pesquisas, elas acontecem por acontecimentos, por fenômenos sociais que geram um problema e que precisam ser resolvidos. Isso, muito bem. E aí, passando da área de humanas, a gente pode ir para a área de exatas e tecnológicas. Então, aqui, talvez, né, a gente tenha algo que seja mais visível, né? Porque a tecnologia está aí, né? A cada dia nós temos uma grande gama de informações que muitas pessoas acabam não conseguindo acompanhar, de tantas informações que nós temos, e inovação, né, pessoal? E aí a gente pode falar da pesquisa na área das engenharias, os desenvolvimentos de software, né, a importância desses softwares também para envolvido nas pesquisas, né, da área da saúde, como isso contribui também para a área da saúde, não só para a área da saúde, mas também para as outras áreas, né? Os asfaltos resistentes, os asfaltos tecnológicos. Então, a gente já tem aí toda essa pesquisa, graças a, né, essa pesquisa envolvendo a tecnologia, a questão da engenharia. Nós temos aí o desenvolvimento de asfaltos ecológicos, tecnológicos, né? O carro híbrido, então, se estuda muito. Então, algumas empresas já estão, né, inclusive empresa de automóveis, né, pensando na forma de desenvolver um carro híbrido, né, ou um carro que seja sustentável para a gente reduzir os impactos ambientais. Então, isso a gente pode também, né, professor, falar da área de tecnologia. E aí eu acho bacana, se você chegou agora também, a gente vai disponibilizar aí no chat, que vocês estão acompanhando, essas sugestões de acordo com as áreas que nós apresentamos e fomos discutindo aqui, para que vocês possam ter um direcionamento. Não é para fazer um copia e cola, mas é para ter um direcionamento do que você pode pensar. Ou, de repente, você leu o enunciado e deu um branco. Por onde começar? Então, acredito que a partir dessas nossas dicas, do que vocês vão poder ler também aí no chat, já vai contribuir bastante para a construção desse texto, que não tem que ser um texto grande, mas sim você justificar, de acordo com as suas palavras, preferencialmente, a importância da pesquisa dentro da sua área, dos seus objetos de estudo. Isso, muito legal. Acho que isso a gente consegue fechar um pouco das ideias, das dicas para vocês conseguirem finalizar, desenvolver, construir o seu fórum, tá? Qualquer coisa, tem dúvida, professor, estou desenvolvendo, tenho dúvida em algum conteúdo. Manda uma mensagem por meio do Fale com o Mediador. A gente está aqui todo dia para contribuir com os estudos de vocês, e não só apenas para o fórum, mas também para atividade de estudo, para preparar para a avaliação. Então, a ideia é que o professor mediador, que sou eu, que, né, são os outros professores, que nós temos uma equipe aqui que está à disposição de vocês, né, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, para poder sanar qualquer dúvida, tá bem? Só tem um detalhe.
As dúvidas que vocês tiverem com relação ao fórum devem ser encaminhadas até o dia 4. Depois que o prazo fechar, aí não dá para chorar sobre o leite derramado, ok? Hashtag fica a dica para você. Exatamente. E aí agora a gente pode passar um pouco para a questão do mapa, né? O desenvolvimento do mapa. E ele segue um pouco da mesma proposta do fórum, né? Vocês vão ter que desenvolver um projeto de pesquisa. Então, aqui, por que segue a mesma proposta? Porque você precisa ter uma metodologia, um caminho para chegar a um objetivo, e a proposta do mapa é exatamente essa: é você desenvolver um projeto de pesquisa dentro da sua área do conhecimento. Então, todas essas dicas que a gente deu até agora pode ajudar você a se inspirar. E isso não serve apenas para a disciplina de METEP, né? METEP, ela contribui para que você possa desenvolver outros trabalhos dentro das suas disciplinas, né? As outras disciplinas que você tem dentro do seu curso. Então, aqui você ganha um pouco da sensibilidade de desenvolver um trabalho metodologicamente correto. Como eu devo fazer a introdução, como eu coloco o tema, a problemática, a justificativa, os objetivos, a metodologia, então assim por diante. Então, a nossa disciplina é uma disciplina-chave que contribui com o aprendizado e também para a pesquisa de vocês, tá bem? Vamos lá, professor. Eu acredito que, a partir do desenvolvimento da atividade mapa, todo e qualquer trabalho científico que vocês forem fazer, eles vão ser tratados ou vão ser desenvolvidos a partir de uma mesma estrutura. É importante, então, que vocês utilizem essa atividade, claro, para o próprio aprendizado, e que façam isso de uma forma excelente para que possam utilizar esse aprendizado para outras experiências que virão, como, por exemplo, o seu trabalho de conclusão de curso. Exatamente, bem lembrado, professor. Então, pessoal, o que você deve, né? Vamos fazer aqui um passo a passo. O que você precisa colocar no título? O título aí é o que o pessoal mais acaba não conseguindo definir e pensa que é uma das primeiras coisas. A primeira dica é: deixe o título para o último, para a última instância, né? Vá resolvendo todo. Primeiro, o mais importante é você ter uma problemática. Tanto, olha, a gente vai falar aqui um pouco dos critérios de avaliação, né? O título, dentro dos 2 pontos que nós temos para atividade, ele acaba valendo apenas só 0,1. Né? É uma nota importante, porque você precisa ter um título, e esse título tem que ser condizente com a proposta da sua pesquisa, né, do seu projeto. Só que, primeiro, procure as hipóteses, os problemas de pesquisa, para você formular o seu projeto, tá bem? Quer comentar alguma coisa, professor? Não, prof, pode mandar ver. Eu só ia dizer que para o próximo item, pode mandar ver e falo, né? Para o próximo item, que é a introdução, aquilo que vocês construíram no fórum, por exemplo, como o professor Gabriel estava falando, pode ser realmente um fio condutor para que vocês utilizem na parte de introdução, como contextualização do seu objeto de estudo. Exatamente, bem colocado, professor. Então, a introdução, nós temos aqui o quê? Nessa introdução, primeiro vocês não precisam fazer uma introdução muito longa, uma introdução que seja consistente, que apresente o problema de alguma forma geral, né? A introdução, ela vai, como o nome já diz, introduzir o leitor. Então, com a introdução, você já consegue entender qual foi a problemática da pesquisa, do projeto, né? Como a estrutura desse projeto, como ele se divide, os tópicos, a fase da metodologia. Então, a introdução, ela vai dar esse norte para o leitor. Então, esse é sempre o intuito da introdução, você posicionar a pessoa que vai ler o seu trabalho, o seu projeto, tá bem? E a introdução, ela precisa ser chamativa, ela precisa ter um texto interessante para convidar o leitor e gerar interesse ao leitor de continuar lendo o seu trabalho. Porque se o texto não for coerente, se o texto for desinteressante, o leitor não vai ter vontade de continuar lendo o teu TCC, por exemplo. Então, é importante que na construção dos seus parágrafos você possa convencer e encantar o leitor a dar continuidade a essa leitura. Perfeito, isso mesmo, pessoal. E aí, passando, né, da introdução, olha, a introdução ela vale 0,3 de 2 pontos, né? Então, aí já temos um valor um pouco maior, porque é preciso ter esse encantamento. A introdução precisa trazer esse encantamento para o seu leitor. E, professor, sim, quantas linhas, mais ou menos, você acha que o aluno pode
utilizar para construir essa introdução? Uma boa introdução, no caso aqui do nosso projeto, porque é apenas um projeto, né? Você pode desenvolver aí de 25 a 30 linhas, a gente já tem uma boa introdução para esse projeto, né? Para esse mapa, no caso, né? Não precisamos ter mais do que isso. E o legal, pessoal, é que vocês podem utilizar esse projeto. Então, se você está no último ano do seu curso, ou se você está fazendo iniciação científica, ou tem vontade de fazer, isso já é um incentivo para que você converse com o seu professor, chame ele para pesquisa, para o que você tem interesse em pesquisar. Isso talvez, né, abra as portas para que você continue na área de pesquisa. Se de repente nesse ano, nesse semestre, você não participou dos editais de iniciação científica, você pode, a partir da construção dessa atividade mapa, já ter um projeto já muito bem construído para o ano seguinte. E aí você consegue, tomara, torcemos para que sim, que você tenha uma construção coerente, que seu orientador ou possível orientador tenha interesse em estar contigo nessa pesquisa, nesse desenvolvimento. Isso aí, muito bem. Então aí passando da introdução, nós vamos para o problema de pesquisa. E aí o problema de pesquisa é talvez uma das etapas mais importantes, porque um problema de pesquisa, quando não é bem formulado, ele causa o quê? Ele causa um efeito cascata de prejudicar todo o resto do seu trabalho. Porque se você não tem um problema bem definido, você não consegue estabelecer uma boa justificativa, você não consegue estabelecer bons objetivos, tá bem? Então, por isso a importância, né, de ter um bom objetivo. E esse objetivo, essa problemática. E essa problemática, ela deve vir sempre em forma de pergunta, tá bom? E ela sempre se inicia com um verbo, não se esqueçam disso. Então, vocês podem colocar analisar, vocês podem colocar investigar, conhecer, levantar. Por exemplo, a gente estava falando sobre o postar as fotos de comida nas nossas redes sociais. Então, será que é interessante levantar os motivos que levam as pessoas a terem uma quase necessidade de postarem suas fotos nas mídias sociais? Essa é uma problemática de pesquisa que dá para ser investigada. Exatamente. Então, olha aí as nossas dicas, né? Procurem na nossa parte lá, na nossa aba, onde existe o nosso mapa dentro do estúdio, tem um link que vai redirecionar vocês para um guia básico de elaboração de projeto de pesquisa, tá? Aqui. Se vocês conseguem enxergar aqui, vai ser difícil, mas está lá disponível para vocês. Existe esse link, então cliquem no link, vocês serão redirecionados para esse documento, e lá eles explicam, né, o passo a passo, bem explicadinho de como funciona cada uma das etapas, essa questão do verbo, quais são os verbos que vocês precisam colocar, né? Importante colocar, lembrando que o problema de pesquisa, ele precisa ter uma profundidade, então vocês podem colocar, como o professor Vitor falou, né? Levantar, investigar, né? Pesquisar, todos isso são verbos que dão intensidade e profundidade na pesquisa de vocês. E esse guia é bem curtinho, ó. Não tem nada de muita leitura. Esse aqui, professor, é um resumo, na verdade, mas ele tem 5 páginas. Então, é bem curtinho. Aqui eu trouxe apenas um resuminho para a gente conversar aqui nessa aula, tá? Nesse nosso hashtag Fica a Dica. E aí, é basicamente isso, tá bem, pessoal? Passando, então, do problema de pesquisa, você definiu sua problemática, você levantou um problema, tá? Isso já está bem definido, então você vai justificar a relevância desse problema. Então, pegando o exemplo do professor Vitor, né? Do porquê as pessoas, né? Fazer um levantamento do porquê as pessoas têm esse comportamento. Então, vocês vão justificar o porquê vocês vão pesquisar sobre esse tipo de comportamento, né? Por que as pessoas se comportam dessa forma? O que levam elas a se comportarem assim? Então, a partir disso, vocês conseguem justificar, tá bem? Então, essa justificativa tem que vir com uma fundamentação. Eu acredito que a justificativa é um elemento gostoso e prazeroso de fazer, porque você, como aluno, escolheu trabalhar esse tema. Foi você, ninguém te forçou o goela abaixo a escolher uma temática. Você quis investigar determinada coisa. Mas por quê? O que te leva
a querer investigar isso? Quais seriam as contribuições que esse trabalho traria para você, como pesquisador, como aluno, como trabalhador, como futuro gestor, como futuro médico, enfim, como futuro profissional? Como que a sua pesquisa pode contribuir, inclusive, para que outros alunos que quiserem investigar esse tema após você ter investigado, vão poder, de repente, utilizar o teu trabalho como fonte de pesquisa? Então, na verdade, é nessa etapa, é na justificativa que você vai explicar o porquê da escolha e por que esse trabalho merece ser, primeiro, feito e depois ser lido. Exatamente. Então, pessoal, a gente falou de um número de páginas para delimitar da introdução, a justificativa também. Como nós estamos falando de um projeto, né, seria um pré-projeto, de 20 a 30 linhas seria um número bom, tá? Uma boa quantidade para você desenvolver a sua justificativa para esse nosso mapa, tá bom? Eu posso ser bonzinho, prof? Pode sim. A gente está falando aqui de algumas métricas, mas são algumas possibilidades. Lembrando que quantidade não significa qualidade. Não dá para você colocar uma linha lá e pronto, entregar a tua introdução, uma linha, entregar a tua justificativa. Porque você quer? Porque eu quis. Não, não é isso. Mas é importante que você consiga, em algumas linhas, explicar, descrever o teu processo, conseguir justificar de fato o interesse, a importância deste trabalho. Então, não deu 15 linhas, deu 10, mas são 10 linhas bem explicadas, né? Ok, já está valendo. O importante é o conteúdo que você vai abordar nesse seu projeto, nessa sua atividade. Exatamente. Então, também tenham isso em mente, tá? A justificativa dos nossos 2 pontos, ela vale 0,3. O problema de pesquisa, eu não lembro se falei, mas só para frisar, 0,3 também. E aí, passando da justificativa, nós vamos para os objetivos, né? Que talvez seja aí uma das maiores confusões, né? Professor, mas eu já disse isso na justificativa, eu já disse isso no problema de pesquisa, eu vou repetir? Pessoal, tem uma diferenciação. Os objetivos, né? O problema de pesquisa, ele seria a pergunta maior. Né? O objetivo geral seria uma pergunta que ela nasceu do problema de pesquisa e vocês precisam formulá-la, né, para que ela seja uma meta que vocês vão alcançar. Então, o objetivo geral é essa meta que todo mundo precisa ter, né, estabelecida, e ela também se inicia com um verbo que ajuda a nortear a sua pesquisa. Quer comentar alguma coisa, professor? Os objetivos são, na verdade, as ações que você vai ter que empreender para dar conta de responder ao teu problema de pesquisa. Por isso que começa com o verbo, porque vai se tratar, de fato, de uma ou de várias ações. O objetivo geral, normalmente uma ação, mas se desdobra em várias outras ações menores que vão ajudar, degrau a degrau, a contribuir para a resposta desse teu grande problema de pesquisa. Legal. E aí, em compensação, né, os objetivos específicos, como diz o nome, né, são objetivos que você precisa colocar do passo a passo para chegar no objetivo geral. Então, eu vou fazer um levantamento do público de Maringá que utiliza das redes sociais. E aí, isso seria um objetivo geral, né? E a partir dele, o que você vai fazer? Né? Pesquisar... O que são redes sociais. O que são redes sociais. Pesquisar a demografia, ou a segmentação demográfica da população maringaense. Então, são pequenos pedaços que a gente vai desenvolvendo para conseguir compreender e responder. Exatamente. Por que será que esses sujeitos precisam postar as suas refeições nas mídias sociais? Então, são alguns porquês que a gente vai respondendo até responder esse grande grande porquê. Exatamente. Então, pessoal, esses 2 tópicos, o objetivo geral e os objetivos específicos, juntos eles somam meio ponto, tá bom? Dos nossos 2 pontos, nós temos meio ponto aqui. Tá bem? Nós colocamos esse valor um pouco maior nesses 2 tópicos, exatamente dada a relevância, a complexidade de se fazer um objetivo geral e também de fazer objetivos específicos, tá bem? Aí a metodologia é aquilo que eu vou, né, o caminho que eu vou utilizar para poder chegar no meu objetivo. Então, vocês podem colocar que a pesquisa de vocês vai ser bibliográfica, se ela for baseada em livros, em artigos da internet, livros físicos. Nós temos aí a nossa biblioteca digital
com um vasto repertório, né, Verdade. de livros, isso vale a pena ser frisado. Nós temos a nossa biblioteca aqui do campus também, que tem uma boa bibliografia, então vocês têm muita coisa para pesquisar. E nas unidades também. E nas unidades também, exatamente. Podem pesquisar tanto em material virtual quanto em material físico. Com certeza. Então, nós temos aí muita coisa para ser pesquisada. Lembrem-se só de utilizar sites que estão ligados à pesquisa. Então, aí nós temos o Google Acadêmico, nós temos a plataforma Cielo, nós temos aí o portal de periódicos da CAPES, e todos esses ajudam vocês a procurar artigos científicos com seriedade, tá bem? Se vocês colocarem a Wikipedia, aí a gente vai ter que descontar a nota. Com certeza. Não dá. Wikipedia não dá. Não dá mesmo. Então, já sabem que sites como, né, a Wikipedia, vocês não podem utilizar, porque ali a gente não tem informação confiável, né? Nós não sabemos da veracidade, da autenticidade daquelas informações. Então, não utilizem. Procurem, então, nesses sites, que aí vocês geralmente coloquem palavras-chave. As palavras-chave ajudam vocês a chegar até a pesquisa, ao artigo, enfim, a informação que vocês precisam, tá bem? Uma sugestão para a construção dessa metodologia, que, como o professor Gabriel disse, são os caminhos, né? São os passos que vocês vão seguir até conseguir responder ao problema de pesquisa, primeiro refletir. O que eu preciso fazer? Como eu vou encontrar essa resposta? Eu vou conseguir encontrar essa resposta só lendo o livro? Pode ser, ok, bibliográfica. Mas eu vou precisar, de repente, fazer uma entrevista com pessoas? Pode ser, eu posso realizar uma entrevista estruturada ou semi-estruturada com pessoas, com um público que eu mesmo posso pré-determinar. E é importante que, ao você pensar em como você vai buscar essas respostas, você descrever isso. Essa descrição é, de fato, a sua metodologia, os seus procedimentos metodológicos. E aí, ao final, você já vai conseguir ter um texto consistente que vai convencer uma possível banca, e no caso agora, os professores que vão fazer a correção do seu trabalho, de qual é o percurso metodológico que você vai percorrer para dar conta de responder ao teu problema e aos teus objetivos. Então vai ser necessário entrevistar? Ok. Mas eu acho que um questionário seria mais interessante. Beleza. Vai ser um questionário aberto ou vai ser um questionário fechado? Então, descreva como você pretende alcançar os resultados. É esse passo a passo bem detalhado. Exatamente. Então, bem colocado pelo professor Vitor. E é claro, pessoal, vocês, no caso, vocês só vão fazer um levantamento bibliográfico, vocês não vão desenvolver o projeto todo. Mas se você está fazendo seu TCC, não vale a pena, né, frisar que você já pode utilizar aqui isso como um ponto de partida para que depois você dê continuidade. Então, eu vou utilizar uma pesquisa de campo. E aí, qual vai ser a plataforma? Vou fazer essa entrevista presencial? Eu vou utilizar o Google Formulários para poder enviar? SurveyMonkey, que é o outro que você envia e as pessoas respondem, né, via online? Você precisa dizer, tá bem? Passando disso, então, a última são as referências. E aí a gente já entra com a dica que lá na sala do café, do seu ambiente, nós temos exatamente mini vídeos, bem curtinhos, explicando como fazer referências, como fazer citação, o que é a transcrição indevida, o plágio, como configura quando você copia algo e você não dá crédito para esse autor. Então, isso não é legal. Então, nós precisamos falar sobre o plágio. E lá, então, na sala do café, vocês têm essa explicação, né, do como fazer a referência, de como citar, da citação direta, indireta. Que bonito você falar transcrição indevida. O cara fez um Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser descontado. A gente vai descontar. Copiou, não justificou, vai ser descontado. Então, presta atenção para que você assista esses vídeos. Caso tenha dúvida de como fazer, né, uma referência, assista esses vídeos que a galera, os professores, né, vão contribuir bastante para que você possa
referenciar, possa construir essa tua etapa, que também vale ponto na sua atividade mapa, ou seja, todos os arquivos que você consultou, que você leu, que você citou ao longo do trabalho do seu projeto, ele precisa estar ali, em ordem alfabética, bonitinho, no campo de referências. Então, não se esqueça. De repente, fiz um excelente trabalho, professor, coloquei uma introdução bonita, fiz ali uma justificativa bonita, citei um monte de gente, e não coloquei referência. O que vai acontecer? Exatamente, vai perder ponto por isso, tá bem? Então, tenham em mente isso e façam essa visita lá, acessem a sala do café, verifiquem os vídeos, são bem curtinhos mesmo, e o legal é que vocês podem visitar a qualquer momento. Estou desenvolvendo, não lembrei como faz, entra lá e veja de novo. Então, a ideia de trabalhar com um conteúdo que está disponível, um vídeo, é que vocês podem acessar quantas vezes for necessário, e também essas dicas estão lá. Tá bem? Então, só lembrando, no dia 4 de outubro é o prazo máximo para você postar a sua atividade fórum. Então, não se esqueça de METEP, postar dentro do prazo até o dia 4 de outubro, o fórum. E a atividade mapa, você tem o prazo até o dia 18 de outubro para postar. Eu esqueci, o cachorro comeu meu trabalho, a internet não funcionou. Sinto muito, a gente precisa desenvolver essa premissa de cumprimento de prazo, até porque assim que vocês começam a postar as atividades, as respostas, os professores já vão começando também as correções para que você possa ter a sua nota, a sua média final da disciplina lançada no dia que foi prometido. Então, é importante que a gente cumpra esse prazo de postagem, porque depois a gente não tem como reabrir esse prazo para que vocês postem de uma outra forma, ok? Pessoal, então acho que é isso, né, professor? Não custa lembrar vocês, a gente sempre frisa que estamos aqui sempre à disposição de vocês, a qualquer momento durante a semana, né? Nós estamos disponíveis. Estou estudando à noite, geralmente, dependendo do horário, vocês não vão encontrar um professor para ajudar. Mas no outro dia, o professor logo pela manhã já entra e responde vocês. Combinado, pessoal? Bom, seguinte, para você que assistiu, que esteve aqui conosco ao vivo, parabéns, obrigado. Essa é a primeira de muitos plantões Tira Dúvidas que a gente pretende fazer. E se você quer assistir novamente, você sabe o mesmo link, só você clicar novamente ou voltar ali vai conseguir assistir. E replique para os seus colegas que de repente estão em semana de provas, não puderam estar aqui conosco ao vivo. O link, o vídeo vai ficar disponível também por meio desse link para vocês assistirem e disseminarem por onde quiserem e quantas vezes vocês quiserem. Valeu? Certo. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Galera, fui! E para quem tem formação sociocultural e ética, na quinta-feira, às 18h30, estaremos aqui ao vivo também para dicas de fórum e mapa. Beleza? Até mais. Fui. Tchau, tchau.